Vamos orar. Pai de amor, nós bendizemos o Teu nome nesta noite, te louvamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre, a Tua fidelidade de geração em geração. Pai, te louvamos porque hoje mesmo pela manhã o Senhor renovou sobre nós a Tua misericórdia. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos devolveu fôlego de vida, nos levantamos, ó Deus, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Pai, enquanto estamos aqui nesta reunião, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa nos encher de forma sobrenatural. Pai, que aquilo que compartilharmos aqui seja de fato aquilo que vem dos céus, o conhecimento, o entendimento, o discernimento que vem dos céus. Eu quero receber, Pai, do Teu Espírito nessa noite. Eu quero receber mais, eu quero receber mais conhecimento, eu quero receber mais discernimento, mais sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero receber mais de Ti. Pai, que a mão do Senhor seja sobre todos nós, nos abençoando, nos autorizando, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Oi, Giovana. Boa noite, Deus te abençoe. Está em Belo Horizonte ainda? Vinícius já foi? Vamos hoje para 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá bom? Vamos lá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Oi, Cássia sumida! Que bom que você voltou, acabou a fase de imposto de renda, né, Cássia? Agora vai aliviar um pouquinho só, né? Mas que bom que você está aí. Chama o maridão, chama o Davidson lá para ele vir também e estar conosco, viu? Quando ele puder. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses aqui no capítulo 5, e eu gosto sempre de lembrar, né? Esses capítulos são para nós, a carta foi escrita de uma forma inteira, né? Mas quando ele escreve aqui, ele está dando sequência àquilo que ele já tinha falado no capítulo anterior. No capítulo anterior ele estava falando sobre o arrebatamento, né? Sobre quando o Senhor vai aparecer nos ares, nas nuvens, né? Dada a voz de ordem, ouvida a palavra da ordem, tocada a trombeta de Deus, né? Então, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos também receberemos um corpo glorificado e subiremos para o encontro do Senhor nos ares, né? Então, assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele passa agora ao capítulo 5, dizendo, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Carla, Deus te abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. O Senhor abençoe você, viu? Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Alguém é capaz de prever ou de dizer com exatidão quando é que um ladrão vai assaltar uma casa? Não. Ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de prever. Se previsse, se fosse possível prever, então o ladrão não assaltaria a casa, porque você estaria de prontidão, né? Qualquer som que você fizesse, bastaria acender uma das lâmpadas da casa, uma das lâmpadas da casa, e então ele se assustaria com a movimentação e não iria tentar assaltar a casa, a não ser que ele estivesse bem armado. De qualquer forma, ele não saberia se você dentro da casa estaria armado ou não, né? Em suma, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses é, assim como você não sabe o momento quando o ladrão vem de noite para assaltar a casa, também ninguém é capaz de dizer qual é o exato momento quando Jesus virá. É isso que ele está
definitivamente dizendo. Mas ele dá pistas. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, olha só, haverá, antes da vinda do Senhor, um tempo de paz, né? Que não é esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo agora a experiência da volta de ataques racistas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nós estamos vivendo agora aqui no Brasil grupos chamados antifascistas, né? Antifascismo, fazendo quebradeira em São Paulo. Então não tem nada de paz nesse tempo que nós estamos vivendo agora não, né? Nós não estamos desfrutando dessa paz que está dizendo aqui, paz e segurança. Não estamos desfrutando disso. Então, Jesus não está para chegar por agora, né? Ele está para vir, a vinda dele está próxima, mas não será por agora. Então, Paulo está dando umas pistas para a gente, tá certo? Uma das pistas é essa, paz e segurança. Então, de repente, em meio a essa paz e segurança, vem repentina destruição. Irmãos, destruição pode vir de várias formas. Uma destruição pode ocorrer por um evento da natureza, por exemplo, né? Seja lá um tsunami, um terremoto, né? Uma tempestade, vendaval, tufão, furacão. Isso são eventos naturais, né? Eventos da natureza que causam muita destruição, né? Esses eventos são capazes de destruir, assolar realmente territórios muito grandes, muito grandes. Então, em meio a essa paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, né? Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. Então, será uma coisa rápida, repentina. Repentina como as dores de parto para aquela que está para dar à luz. Então, não é algo que possa ser previsto, não é algo que possa ser antecipado, né? Não é algo que possa ser anunciado pelas mídias sociais. Jesus está chegando, mais umas 5 horas por aí, ele está conosco. Não vai ser possível, não será dessa forma, né? O fato é que ninguém vai escapar. Quando ele chegar, chegou, entende? Quando ele mesmo fala a respeito disso, será como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, né? Então, versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Bom, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa igreja de Tessalonicenses, como disse ontem, é uma igreja muito abençoada mesmo, muito abençoada mesmo. E eu acho tremendo que o apóstolo Paulo tenha esse cuidado, né? De elogiar, né, a igreja. Isso é muito tremendo, né? Mas enfim, ele está dizendo algo aqui muito interessante. Não estais em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Olha que interessante. Lúcio, boa noite. Elvis, boa noite. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Não estais em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha que interessante aqui, irmãos. Por quê?
Quando ele coloca essa questão da noite, das trevas, ele está se referindo ao tempo em que, naquela ocasião em que ele estava escrevendo, né, era mais comum os atos criminosos, né? Então, os roubos, os assaltos, os homicídios, né? Os adultérios, as bebedeiras, essas coisas eram coisas da noite. E Paulo está se referindo aqui a nós como pessoas que não são da noite, né? Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nosso labutar, nosso trabalhar é de dia. Ele está dizendo assim: vocês são pessoas honestas, vocês são pessoas do bem, vocês são pessoas que amam a Deus, então vocês não serão pegos de surpresa quando Jesus vier. Por quê? Quem vai se assustar com a vinda do Senhor são aqueles que andam na criminalidade, são aqueles que andam afastados de Deus, aqueles que não estão interessados em salvação, em relacionamento com Deus, em vida de santidade, em pureza, em amor. Estes serão pegos de surpresa. Quando Jesus vier como ladrão, esses vão falar assim: eles pregaram, eu já ouvi falar mesmo que esse Jesus vinha e agora ele veio, o que vai ser da gente? Foram pegos de surpresa. Mas ele está dizendo: vocês não são das trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Filhos da luz e filhos do dia. Aquilo que nós fazemos, nós podemos fazer às claras, nós podemos fazer de dia. Não é? Aquilo que nós fazemos não há problema algum de ser exposto. Nossas obras podem ser expostas sem problema, porque são obras da luz. Amém, irmãos? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós não somos da noite, nem das trevas. E aí ele vai dizer: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Né? Sejamos sóbrios, vigiemos e sejamos sóbrios. Ser sóbrio é aquela pessoa que está calma, que está serena de espírito, aquela pessoa moderada, aquela pessoa controlada, né? Esse é o sóbrio. Então, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, mantenha a sua calma, mantenha a sua tranquilidade. Você sabe para onde vai. Você não vai ser pego de surpresa com a vinda do Senhor. Nós amamos a vinda do Senhor, nós esperamos a vinda do Senhor, nós desejamos a vinda do Senhor. Então, nós não seremos pegos de surpresa. Os sinais estão aí, as pistas estão aí para nós observarmos. E à medida que essas pistas vão, vamos dizer assim, se acumulando, nós vamos reunindo essas pistas, as evidências, então nós temos provas suficientes para saber que Jesus está logo ali. Amém? Então, é nesse aspecto que nós temos que vigiar, é nesse aspecto que nós temos que manter a sobriedade, não é? Vamos vigiar, ficar atentos aos sinais, o que é que está acontecendo, que sinais estão acontecendo que apontam para a vinda, o retorno do Senhor Jesus, né? Mas vamos manter a nossa sobriedade. Amém? Oi, Patrícia, boa noite, querida, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Estamos em 1 Tessalonicenses 5, e chegamos agora ao versículo 8, né? Nós somos do dia, amém? Seja bem-vinda. O versículo 8 ainda fala assim: sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Muito tremendo isso aqui, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Interessante que aqui ele não fala da couraça da justiça, mas a couraça da fé e do amor. Ao invés de colocar o escudo da fé, ele coloca couraça da fé e do amor. Não é interessante aqui? O que será que houve com aquela armadura? Será que Paulo está dando uma outra função para aquela armadura de Efésios 6? Será que ele está descrevendo de uma forma diferente? O que é que ele quer dizer? Será que ele está falando que uma igreja madura, ela deixa de ficar sedenta por um nível de justiça, né? E passa a alimentar agora e nutrir a sua fé
crendo que é com a fé e com amor que ela vai se resguardar de ataques de inimigos para esse tempo. Então, talvez Paulo esteja readequando a armadura, ou pelo menos essa peça, reajustando essa peça da armadura, né? O crente maduro, talvez ele entenda que não precisa ficar mais naquela coisa de sede de justiça, né? Aquela fome de justiça. Eu creio que nós devemos sim buscar a justiça que procede do trono de Deus. Creio que nós devemos continuar buscando isso em todo o tempo, em todo o tempo. Mas Paulo está aqui, talvez reajustando essa peça, talvez até acrescentando, não modificando o valor ou a função dela, mas acrescentando valor e funções a essa couraça, né? Então, além de ser couraça de justiça, ela também é couraça de fé e de amor, né? E tomando o capacete, como capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui o dormir, irmãos, não é o dormir, o sono. E o vigiar não é apenas estar de olhos atentos, não. O vigiar é estar vivo e o dormir é estar morto mesmo. Ele tá se utilizando de eufemismo, né? Nesse caso aqui. A palavra vigiar, na verdade, aqui é estar acordado, né? Estar bem acordado. E a palavra dormir é ter morrido, ter passado dessa vida. E olha que a conclusão nos deixa claro isso. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para quê? Qual a função da morte de Jesus? Quer eu esteja vivo, quer eu morra, viverei em união com Ele. Só é possível viver em união com Ele morto se eu tiver morrido nele, não é? Então, se eu estiver vivo ou se eu estiver morto, estarei unido com Cristo. Para isso foi que Ele morreu no meu lugar, não é? Para que eu não viva a eternidade separado dele. E a morte é essa separação. Então ele fala: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Outra prática da igreja de Tessalônica, né? Eles eram fervorosos no amor, né? Foram conhecidos na região da Macedônia, como conversamos ontem, né? Foram conhecidos na região da Macedônia pelo amor que eles tinham uns pelos outros, né? Coisa maravilhosa. E agora eles também edificam-se mutuamente, é isso que o Paulo fala. Eles também consolam-se mutuamente. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então Paulo não está dando um mandamento novo, uma ordem nova, não é um comando novo, ele está reforçando aquilo que eles já estão fazendo. Consolem-se uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como também estáis fazendo. Maravilhoso, né? Versículo 12 do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Muito interessante aqui observarmos o seguinte: ele está falando especificamente sobre líderes. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, né? Gente, eu acho isso aqui muito forte para nós pensarmos, sabe? Ninguém deve buscar honra para si mesmo. Ninguém deve fazer isso, jamais. Mas é muito importante que você tenha essa consciência, né, de que uma vez que você tem sobre a sua vida uma liderança, você tenha esse zelo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Tessalonicenses, né? Deise, boa noite, Deus te abençoe. Nós estamos meditando aqui primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 agora, tá bom? Seja bem-vinda. Então, o que ele está dizendo?
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então, eu não tenho, e nenhum pastor tem, que ficar buscando honra para si mesmo. Isso é desnecessário, irmãos. Mas é muito interessante que eu, como ovelha, tenha o cuidado de ter esse apreço pela minha liderança. E aqui ele não está falando especificamente sobre um pastor, mas ele está falando sobre um líder, aquele que preside, né? Aqueles que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestar é corrigir. Então, entenda que esta liderança, que algumas vezes chega perto de você para dar um puxão de orelha, falar assim, irmão, olha, cuidado a forma como você está procedendo, cuidado com isso pode levar a outra situação assim, assim, assim e tal. Não é bom, não é, receber qualquer tipo de correção. A própria palavra de Deus diz que a correção na hora não parece boa, né? Mas depois produz bom fruto. Então, tenha em mente que essa pessoa que está admoestando você, que está corrigindo você, ela está buscando o seu próprio crescimento. Desculpa, irmãos, é que a Adriana falou aqui que a net caiu, deve ser a internet lá em Fortaleza. Adriana, nós estamos no versículo 12 de 1 Tessalonicenses 5, tá? 1 Tessalonicenses 5, 12, tá bom? Acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestem. Então, receber essa correção, oi Rita, boa noite, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Receber essa correção na hora não parece uma coisa boa, não, mas tenha em mente que a sua liderança quer o seu bem. A sua liderança quer que você cresça no Senhor, cresça em santidade, desenvolva a sua santificação, a sua salvação. É isso que a sua liderança quer de você. Nós, como líderes, não podemos exercer domínio, controle. Nosso ministério não pode acontecer, nós não podemos ser dominadores, controladores, não. Mas nós precisamos ser aquelas pessoas que arrastam, sabe? Pelo exemplo. Então, algumas vezes, enquanto líderes, nós vamos chegar perto da ovelha e vamos corrigir a caminhada dela. E ela tem a opção de não aceitar a correção. É a opção da ovelha. E como líderes, nós não podemos fazer muita coisa não, porque essa escolha é sua, ela é pessoal. Não é? Nós temos que advertir, temos que corrigir, se for o caso, disciplinar, né? Mas a opção de andar com Deus ou não é sempre sua, né? Nosso papel é imitar o Senhor Jesus de tal forma que você, olhando para a sua liderança, deseje fazer a mesma coisa, sabe? Você olhando para a liderança entende assim, olha, é possível ter uma vida com Deus, meu pastor tem. É possível ter uma vida mais próxima do Senhor, meu pastor tem. É possível estudar mais a palavra, meu pastor estuda. Então, se nós conseguirmos arrastar você pelo exemplo, então o ministério tem sido frutífero. E aqui não importa a quantidade de pessoas que estão sendo arrastadas por esse exemplo, não é? Porque muitas pessoas estão sendo arrastadas por outras coisas que não o exemplo, né? Algumas pessoas estão sendo arrastadas por vento, né? Quando você vai olhar, é vento, né? Então, infelizmente, mas acate com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Irmãos, o trabalho da liderança da igreja é um trabalho sofrido, de certa forma, é um trabalho prazeroso, é paradoxal demais, porque é prazeroso porque você está servindo ao Senhor e tem convicção de que o Senhor está te conduzindo. É sofrido porque algumas vezes você vê a situação do rebanho, certas pessoas no meio do rebanho, elas trazem maior preocupação, trazem uma dificuldade a mais no desempenho do serviço. Às vezes as suas próprias limitações enquanto líder te impedem de realizar um ministério melhor, né? De realizar um serviço melhor ao rebanho, né? Suas próprias limitações algumas vezes te impedem, né? Então, ao mesmo tempo,
o ministério é por demais prazeroso, mas ao mesmo tempo ele é sofrido. Você se vê em conflito, você é um ser humano, assim como a ovelha que está ali é um ser humano. Você comete erros, assim como a ovelha que está ali também comete erros. Então são situações assim paradoxais. O ministério é assim, ele é paradoxal. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, sobre ter em amor esses homens, esses líderes, né, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, ele está falando com propriedade. Ele era um apóstolo, né? Ele sabia o que é lidar com o rebanho, como é lidar com lideranças, né? Eu vou dizer aos irmãos, eu estou no ministério em tempo integral há 20 anos. Dia 1º de junho eu completei 20 anos exatos no ministério. Eu vou dizer aos irmãos que eu nunca tive problema com ovelha. E graças a Deus, as minhas ovelhas também, e se eu posso chamar assim minhas, né, porque elas são todas de Jesus, mas aquelas que ele me confiou para auxiliá-lo, né, também nunca tiveram problema comigo. Todos os problemas que eu tive no ministério foi com lideranças, né? Colegas, pastores de outras congregações, tiveram dificuldade de me aceitar, de entender a minha forma de trabalhar. Alguns, seja por autoestima, seja por qualquer razão, de fato queriam, né, estar onde eu estava e manifestaram isso de forma tão aberta, aquilo me assustava, mas com ovelha nunca tive um problema sequer, nenhum problema sequer, né? E eu dou graças a Deus por isso, né? Dou graças a Deus por isso, porque hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma pessoa que estava falando exatamente sobre o tempo quando foi pastoreada por mim, né? E dizendo que ela viveu uma situação na igreja em que é membro, né? E porque ela estava definindo, assim, por entendimento dela, que o pastor, que era o líder dela, não era um pastor, mas era um mestre, né? E aquele homem se sentiu ofendido e reuniu o conselho da igreja para tratar dessa situação. Veja que coisa desnecessária, né? Totalmente desnecessária, né? Mas então chamaram-na para essa reunião, ela foi, o marido também foi, e então começaram a abordar esse tema, dizendo que o que ela estava fazendo era falar mal do pastor, era difamar o pastor e tal. E aí o marido dela se levantou e falou assim: olha, vocês estão enganados, porque ela também é filha de pastor, né? Vocês estão achando que ela quer ser privilegiada porque é filha de pastor, mas ela não está se referindo ao pai dela. Ela está se referindo ao pastor dela, que não foi o pai dela. E o pastor dela, ele teve características, ele tem características que marcaram muito a vida dela. Então ela carrega isso com ela, né? Então ela viu a diferença quando ela chegou aqui. Então ela percebe a diferença no chamado, né? Foi muito prazeroso para mim ouvir isso, porque eu nunca tinha ouvido esse depoimento por parte dessa ovelha, né? E foi muito interessante ouvir isso, né? Como que o outro pastor se sentiu ofendido por ter sido tratado como mestre. Gente, eu não me sentiria ofendido de jeito nenhum, porque um mestre é um mestre. Poxa vida, esse é alguém que carrega uma bagagem, né, de conhecimento, que tem uma didática para ensinar, que é formidável, que recorre a várias ferramentas quando quer ensinar, às vezes, sobre um versículo pequeno. Esse é o mestre. Então, o mestre tem essas características. Se alguém me visse como mestre, eu me sentiria assim honrado, né? Eu não sei, acredito que não sou mestre, acredito que eu sou apóstolo, né? Acredito que sou apóstolo. O Senhor me fez apóstolo e profeta, né? Então acredito que a minha função está aí. Eu pastoreio um grupo de irmãos, cuido desse grupo de irmãos, né? Mas eu entendo que eu recebi uma delegação de Deus para comunicar o evangelho de uma forma diferente, né? Mas amém, glória a Deus, estou cuidando desse pequeno rebanho que o Senhor me confiou e tem sido uma bênção, louvado seja Deus por isso. Então, quando Paulo fala sobre isso, né, ele está encorajando aquela igreja de Tessalônica, né, a tratar com apreço, com amor, aqueles que
por causa do trabalho deles, né, estavam na liderança ali. E ele ainda fala, vivei em paz uns com os outros, né? Oi Marília, boa noite, Deus te abençoe. Continuamos orando por você, viu Marília? Pela sua segurança, né, como você pediu da última vez que esteve conosco, viu? Continuamos orando. Então, versículo 14, 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, em tudo orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Lindo, 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 maravilhoso, né? Olha só como ele vai colocando a forma certa de abordar determinados comportamentos. O irmão é insubmisso, o que eu tenho que fazer? Corrigir. Então ele fala, admoestai os insubmissos. O irmão está desanimado? Chega lá, abraça, dá um afago, console. Né? Simples, irmão, simples. A forma de tratar cada situação é simples. Quanto mais simplicidade você tiver na abordagem, mais tranquila será a conversa com a pessoa. Esteja ela fraca, esteja ela submissa, desanimada, né? Então, com os fracos, o que é para fazer? Ampara o fraco. Pega no colo, carrega, ampara. Ele está enfraquecido, né? Sejais longânimos para com todos, ou seja, todos precisam que nós carreguemos ou caminhemos, melhor dizendo, a segunda milha. Todos precisam. Quem de nós nunca sofreu um episódio de desânimo? Qual de nós nunca sofreu a vontade de desistir de tudo? Eu creio que todos nós. Então, todos nós precisamos que alguém exerça para conosco a longanimidade. Né? Caminhe conosco a segunda milha, mais uma milha, vamos mais um pouco. Não perca o ânimo. Né? Também não se deixe contagiar com o desânimo do outro. É importante você ter esse cuidado. Né? É muito comum quando duas pessoas se encontram e elas vão conversar, aí naquela conversa uma delas começa a falar alguma coisa no sentido de desanimar, no sentido de entristecer, né? É muito comum. E aí o outro que acabou de chegar começa a entrar naquela onda daquela conversa. Irmão, faça não. Procure discernir o espírito que está por trás daquela conversa. Seja cauteloso, sabe? Seja cautelosa. Sejamos cuidadosos. Por quê? Isso muitas vezes nos envolve, sabe? De repente, nós nos vemos envolvidos numa conversa que não edifica. Ao contrário, aquela conversa vai nos ferir a alma. Quando nós sairmos daquela conversa, sairemos entristecidos, desanimados, talvez arrependidos. Então, tenha cuidado. Se você vai chegar num ambiente para conversar com alguém, observe, sabe? Chega discernindo o ambiente. Quando você chegar, discirna o ambiente, para você saber se aquela conversa precisa de uma dose de admoestação da sua parte, sabe? Se aquela conversa precisa de uma dose de ânimo da sua parte. Talvez o irmão está desanimado, vá lá, pega aquele irmão, afaga, consola o irmão. Talvez ele está tão entristecido, talvez ele esteja tão nervoso com alguma situação, vai ser talvez o momento de você chegar e colocar panos quentes, abafar um pouco, retirá-lo daquela situação, elevá-lo a uma situação mais alta, né? Onde ele possa contemplar tudo o que ele está falando, porém de cima. Uma coisa que eu sempre preguei, irmãos, é que nós devemos ter o cuidado de não descer do lugar onde o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais. Sempre preguei isso.
Precisamos ter o cuidado de nos manter assentados, muito acima de principados, potestades, né? É verdade, às vezes os pastores estão tão preocupados com a igreja que esquecem as ovelhas, né? É uma coisa séria isso daí, né? Então, nós precisamos estar assentados, irmãos. E aí você chega, assentados acima, nas regiões celestiais. Você chega, acha aquele ambiente assim ruim. Você precisa discernir, sabe? Discerne o ambiente. Você percebeu que a coisa não está boa? Entra com uma palavra que traga equilíbrio. Entre com uma palavra que eleve aqueles irmãos ao lugar onde Cristo nos fez assentar, nas regiões celestiais, sabe? Seja alguém que joga esses irmãos para cima, né? Quando ele fala evitar que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos, né? Então, às vezes não acontece isso. Ah, aquele fulano vai ver, aquele fulano fez assim, 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 ele vai ver comigo. Ah, mas Deus é meu juiz. Ora, irmão, faça não. Deus é meu juiz, entre você e o irmão. Não, querido, você precisa tomar a atitude de perdoar. É você quem deve tomar a atitude de trazer aquele irmão para perto, de aproximá-lo, não é? Nada de rancor. Oi Marilu, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Lívia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, evita isso, não deixa o irmão ficar nessa falácia, isso não vai dar em nada, sabe? Ele está alimentando a amargura no coração, e a palavra de Deus aos Hebreus fala assim, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e assim contamine também os outros. É nosso papel, irmãos, chegar para uma pessoa nessa situação e tirá-la daquele lugar, daquele ambiente em que ela se encontra. Isso não é saudável, isso não fará bem a ela, não fará bem a ninguém que estiver por perto. Amém? Regozijai-vos sempre, sempre. Olha, irmãos, eu tenho uma aparência sisuda. Quem me vê chegando, né, antes de ambientar, de aclimatar, vamos dizer assim, eu tenho uma aparência sisuda. Geralmente eu sou assim, ando de cara assim, né, e tal. Mas o ensino de Paulo é regozijar-vos sempre, sabe? É sempre ser aquela pessoa festeira, aquela pessoa alegre. O ambiente onde você chega precisa ser mudado com a sua chegada, mas mudado para melhor. Você deve chegar e trazer alegria para aquele ambiente, né? Eu trato as coisas sempre com muita seriedade. Então, quando alguém me aborda e fala assim, pastor, eu quero falar com o senhor, aí eu já fecho a cara assim, pois não, pode falar. Não estou querendo dizer que eu estou chateado, com raiva, não. Quando eu faço isso é porque eu quero dar toda a atenção para aquela pessoa que quer falar. Só que a minha aparência sisuda, às vezes ela até repele as pessoas, mas nunca foi essa a minha intenção. Mas às vezes eu sou interpretado assim, e eu tenho que concordar. Eu vou fazer o quê? Eu tenho essa aparência, eu até quero ter uma aparência diferente, ser risonho o tempo todo, mas não tenho essa característica, né? Eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a sério, né? E às vezes dizem que eu levo a sério demais, mas não existe levar a sério demais. Ou você leva a sério ou leva na brincadeira, e eu vou levar sempre a sério. Então a minha aparência às vezes pode parecer sisuda, mas vamos dizer assim, eu sou gente boa. Mas eu vou até pedir a você que corte essa palavra aí, apague essa palavra, para deixar que se cumpra a palavra de Deus, seja outro o que te louve, não a sua própria boca, né? Outra pessoa deve fazer isso. Mas enfim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, qualquer que seja a circunstância, dê graças. Pode parecer que está muito ruim, mas vou te dizer, poderia ser bem pior, muito pior. Então dê graças, amém? Não apagueis o Espírito. Eu gosto muito de me referir ao Antigo Testamento e gosto muito de me referir ao tabernáculo. Quando você pensa no tabernáculo, quando eu penso sobre apagar o Espírito, eu me lembro imediatamente da menorá, porque a haste central da menorá é a haste que representa o Espírito Santo. E você sabe que a menorá não podia ter o seu fogo totalmente apagado, mas que ela tinha que ter os seus pavios trocados,
o óleo tinha que ser reposto. Então, como é que se faz para apagar todos os pavios, né, e não apagar o fogo? Hoje você vai entender o que é fogo estranho. E eu vou te explicar. Quando se vai apagar a menorá, existe uma peça que era específica para isso. Ela é chamada chumash. A palavra chumash significa chama auxiliar. Então essa peça é levada à peça central da menorá. E aí ela retira aquele fogo da peça central. O chumash então é colocado, reservado em algum lugar aceso. Aquela chama fica acesa. Agora o sacerdote pega a menorá, limpa todas as espevitadeiras, limpa todos os cálices, repõe o óleo, repõe o pavio, volta o chumash outra vez e acende a peça central, a haste central, porque a haste central é a haste do Espírito Santo. E depois, a partir da direita para a esquerda, ele vai acender todas as demais. Lembrando que as demais falam do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor é o central, o Espírito do conhecimento, o espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de fortaleza, de conselho e de sabedoria, o espírito de temor do Senhor, né? Então ali as 7 hastes, a primeira haste é a haste central, ela recebe de volta o fogo. Então o que é o fogo estranho? O fogo estranho é quando alguém acende algum fogo para trazê-lo ao altar. Não se podia fazer isso. A chama arderá continuamente sobre o altar, jamais se apagará. Então, quando ia acender os incensários, lembra do episódio dos incensários, 250 incensários que foram acesos, né? E trazidos lá diante de Moisés e do Senhor, e o Senhor destruiu aquele povo, e depois a Bíblia vai falar que eles acenderam fogo estranho perante o Senhor? É por isso, porque o incensário, para ser aceso, a chama dele era tirada do fogo do altar e então transferida ao incensário. Não se podia acender uma chama nova, um fogo novo, e então lançar fogo sobre o incensário. Amém? A palavra shumash escreve S-H-U-M-A-S-H. Shumash, tá? No hebraico, todas as vezes que você vir as letras CH antes da vogal, o som de CH no hebraico é de R, tá? Então, se você ler, se fosse escrever Shumash com CH, alguém ia ler Ramar, né? E não Shumash, tá bom? Então, S-H-U-M-A-S-S-H, Shumash, tá bom? Então, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, as palavras profecias aqui, ela não está ligada ao oráculo ou à predição de um evento futuro apenas, tá? Por nada, Amilcar, dispõe, irmão. Não está ligada apenas ao evento futuro, mas a palavra profeteia também fala desse discurso que nós temos aqui agora. Enquanto eu estou falando da palavra de Deus, eu estou profetizando. Então, quando ele fala não desprezeis as profecias, tanto ele está falando para não desprezar a pregação da palavra, quanto ele está falando para não desprezar uma palavra de conhecimento entregue por alguém. Isso é profecia. Quando alguém, da parte de Deus, fala de algum evento futuro, algo que virá a acontecer. Então ele fala para não desprezar, mas ele também fala para julgar todas as coisas e reter o que é bom. Mas ele não manda julgar o profeta, então cuidado, tá? Cuidado. Não julgue quem está profetizando, seja enquanto prega a palavra, seja enquanto entrega um oráculo, né? Não julgue, mas julgue o conteúdo e retenha aquilo que é bom. Amém? Abstende-vos de toda forma de mal. Paulo vai falar sobre essa questão também do julgamento da profecia, numa das outras cartas que nós vamos estudar, que é a carta de Paulo aos Coríntios, né? Então a igreja precisa julgar a profecia, tá? Mas o profeta não, irmãos. O profeta nós vamos capacitar, nós vamos treiná-lo, vamos capacitá-lo para que ele tenha condições de ser cada vez mais assertivo, não é?
quando ele entender algo, não vai ser da mente dele, mas ele vai ter segurança de entregar algo que veio do Senhor. Amém? Camila, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. E então agora ele passa a saudação, os votos finais, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, aqui tem um ponto polêmico, né? Porque existem linhas teológicas que creem que o homem é um ser dicótomo. Ele é dual, né? Então, ele é corpo e espírito. E espírito e alma seriam uma mesma coisa, né? E existe uma outra corrente teológica que defende que o homem é um ser tricótomo. Então, ele é um espírito, tem uma alma e mora no corpo. Eu creio dessa forma, né? Esta é também a manifestação de Deus, né? Deus é triuno, ele é um só, mas se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito, né? É um ser só, se manifestando de formas diferentes. Então o homem também é um ser só, nós somos um ser único. Eu sou um ser único, não tem outro como eu. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito nesse corpo que você pode ver. E aqui ele está dizendo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou responsável pelo cuidado com a minha vida espiritual, eu sou responsável pelo cuidado com a minha vida emocional, e eu sou responsável pelo cuidado com a minha vida física, meu corpo físico. Então, a atividade física é uma coisa importante, a alimentação correta é uma coisa importante. Isso cuida do corpo, né? Os relacionamentos são muito importantes e a forma como eu me relaciono com as pessoas podem me levar a um crescimento, a um amadurecimento, ou podem causar muitas feridas na minha alma, né? Então, eu preciso cuidar dessas feridas. Então, eu quero dizer a você, andar na palavra é algo tremendo, né? A palavra de Deus traz cura para nós. Mas algumas situações muito específicas, nós precisamos às vezes de ajuda profissional, irmãos. E aí tem o psicólogo, tem o psicanalista, né, que pode nos ajudar nesse processo de nos desvencilharmos de algumas coisas que nós estamos carregando, sabe? Então, quero dizer a você que a palavra de Deus é plena, é completa, eu não tenho qualquer dúvida a respeito disso. Mas Jesus tinha entre os seus discípulos um médico chamado Lucas, né? Então, o Lucas não estava ali para curar Jesus de alguma ferida, de algum machucado, de tratar Jesus de alguma doença, nada disso não. Mas ele estava ali para que nós soubéssemos que havia um médico, né? E antes de procurar o médico, nós sempre vamos procurar o Senhor. O desejo do Senhor é sempre nos curar, mas haverá situações que são específicas, que nós vamos precisar de um profissional para nos ajudar. E eu quero que você compreenda que isso não é falta de fé, viu? Não é falta de fé, é utilizar cada ferramenta no momento mais adequado, tá bom? Então, cuide da sua alma, é responsabilidade sua. Cuide também do seu espírito, fortaleça o seu espírito com a leitura e a meditação da palavra, com a adoração, com a oração, com o jejum, com as disciplinas espirituais. Fortaleça o seu espírito, porque você terá que apresentá-los íntegros ao Senhor, espírito, alma e corpo. Amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Então, Ele vai operar em você esse desejo de crescer espiritualmente, esse desejo de estar com a alma limpa, curada, sarada. E Ele vai realizar em você também esse desejo de cuidar bem do seu corpo, da sua saúde física. Tá? Então, quando o Senhor se mover com você nessa direção, caminhe na direção que o Senhor está apontando, né? E deixe que Ele te traga cura nessas três esferas, espírito, alma e corpo. Amém? E aqui mais uma vez o Paulo vai fazer algo
né, que a gente já comentou aqui, que em algum momento da minha vida eu fui ensinado que não se devia fazer. E depois entendi que sim, eu devia fazer. O que ele fala? Irmãos, orai por nós. Paulo, esse gigante, né? Nós podemos olhar para ele hoje como um gigante, né? Por todo o conteúdo que ele deixou para nós, né? Como legado, ele pede, irmãos, orai por nós. Amém? Então, depois ele vai pedir para que a carta seja lida a todos os irmãos, né? A carta aos Tessalonicenses também vai ser lida aos Colossenses e a carta aos Colossenses também será lida aos Tessalonicenses. Amém? E assim nós encerramos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E amanhã, com a graça de Deus, vamos começar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém?